Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate e tenta debater os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como vocês estão acostumados. A gente sempre recebe um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver o tema proposto. E hoje, com muita honra, nós vamos conversar mais uma vez com o secretário municipal de Meio Ambiente, o Adilson Cabral. Já está aqui do meu lado, ajeitando aqui os detalhes para o início da entrevista e começa já, depois do intervalinho comercial, que é rapidinho. Fique com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, amigos, bem-vindos então para o início da entrevista, como eu falei hoje, com o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Adilson Cabral, a quem eu agradeço muitíssimo, mais uma vez, pelo espaço encontrado na sua agenda e deixo um espaço para cumprimentar o telespectador. Ok, bom, Valdir, eu que agradeço a oportunidade. Eu costumo dizer, né, nós que ocupamos cargos públicos temos a obrigação de prestar contas do nosso trabalho e esse programa como o seu, Assunto Cidade, é um instrumento fantástico para isso. A gente entra na casa dos nossos telespectadores que assistem ao seu programa regularmente, então eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para, como eu disse, prestar contas do nosso trabalho. Certo. Eu particularmente achei muito oportuna assim, essa ocasião, essa oportunidade de a gente conversar, principalmente por função dessa tragédia que se abateu sobre o país, né, no município de Mariana, que no final das contas acaba tendo reflexos em outras cidades, até no estado do Espírito Santo, com resultados que ainda são inimagináveis, né? Você tem acompanhado essa questão também? Sim, e ainda mais nesse final de semana, né? Nessa semana que a gente está agora, os rejeitos, lá, os resíduos chegando até o mar. Né? E a gente vê as imagens, é algo altamente impactante mesmo. Da paisagem brasileira, né? Muda a paisagem assim de uma maneira radical, o impacto que isso gera será sentido por muitos anos e por mais que você faça medidas para tentar remediar, o estrago já foi feito. Né? Infelizmente é muito triste e por uma ironia do destino, uma das principais empresas responsáveis lá pela Samarco, né, a Vale, até alguns anos atrás ela se chamava Vale do Rio Doce. Né? E ela tirou o Rio Doce do seu nome e agora veio essa tragédia justamente sobre a bacia hidrográfica do Rio Doce. É umas ironias do destino isso. A tragédia chamou, por outro lado, também teve não dá para dizer uma asneira dessa, mas um lado positivo de ter chamado a atenção aí da população para as origens dessas tragédias, né? Para as origens e para as consequências. Né? Pois é, de uma maneira muito específica, né? Porque no Brasil ninguém nunca falava em barragem, né? Barragem de rejeitos vai romper, ninguém nunca falava disso. Muita gente nem conhecia a grandeza do Rio Doce. Exatamente, então teve essa questão
Infelizmente, perdemos vidas, né? Acho que em qualquer situação, em qualquer circunstância, a perda de vidas é terrível, né? A gente não pode aceitar isso em hipótese nenhuma, mas a humanidade precisa aprender a avançar e crescer com esse tipo de acontecimento, né? Infelizmente, nós tivemos uma tragédia grande também aqui no nosso quintal, né? Alguns meses atrás, o incêndio da Ultracargo, né? Que a gente vem aí fazendo acompanhamento para que a gente aprenda com esse tipo de evento, para que a humanidade, a sociedade realmente implemente medidas de controle e medidas eficazes, né? Porque lá nesse caso da Samarco, muito está se falando que tinha controle disso, tinha fiscalização daquilo, tinha relatório daquilo, tinha um monte de coisa e no fim das contas não adiantou nada, né? Tivemos lá a enorme tragédia. Então a gente tem que aprender com isso e cada vez mais eu, Valdir, trago aqui para o nosso dia a dia isso, né? Fica mais claro a necessidade daquela palavra que infelizmente já entrou na moda aí, que é a sustentabilidade, mas mostra cada vez mais claro o quanto é necessário a gente buscar o ponto de equilíbrio entre as atividades econômicas e a preservação da natureza. Não é mais uma modinha, não é um discurso de ecochatos, né, discurso de ambientalistas, como se imaginava até bem pouco tempo atrás. Não, é uma questão de sobrevivência da raça humana, a gente encontrar o ponto de equilíbrio. Não dá para desenvolver, explorar atividades de qualquer jeito ou achando que está fazendo da melhor forma possível. Você tem que ter sempre redundância nisso. E não pode ser também um discurso de política, né? Tem que ser uma política de sociedade, uma política de Estado. Né? Nós precisamos assumir isso como cada vez... Precisamos exercitar na sociedade também a percepção do risco. A gente precisa enxergar as atividades, por mais que você olhe, não, ali não pode acontecer nada de errado, pode ser que aconteça. Se exercitar a percepção ao risco é muito importante, porque só quando você percebe... Quando você entende que pode acontecer um determinado risco, uma determinada atividade, é que você vai se antecipar, né, para colocar medidas de mitigação, medidas de preservação, contingências, planos de ação diante dos riscos. Então a gente precisa estar constantemente se questionando. Esse é o aspecto fundamental que eu acho que fica dessa tragédia, infelizmente. A gente já te provocar no sentido de que Guarujá, a gente poderia traçar algum paralelo com Guarujá, nós não temos barragens, não temos mineração, tudo, mas temos uma ocupação desordenada de vários pontos de risco que hoje se transformam em áreas de risco, né, Cabral? O ponto principal de risco que a gente tem, né, a prefeita Antonieta, desde o primeiro dia, do primeiro mandato dela em 2009, sempre coloca para todos os secretários, é justamente a ocupação das áreas de risco, né, a ocupação desordenada do nosso território. 1/3 da nossa população vive em condições inadequadas, seja em palafitas, em áreas de encostas, sujeitas a desabamento. E aí a gente sempre lembra, né, aquela tragédia que a gente teve em fevereiro de 2009. Segundo mês do mandato da prefeita Antonieta, nós tivemos a perda da vida de 2 crianças lá no escorregamento da Vila Baiana. Então a gente precisa sempre direcionar os nossos esforços a isso. Não é à toa que a gente tem aí um enorme plano habitacional para remover essas famílias lá, principalmente da Serra de Santo Amaro, que é o Morro da Enseada, e mais do que isso, uma política habitacional, uma política ambiental também, que logo depois da desocupação dessas áreas, monitore e preserve essas áreas para que elas não sejam ocupadas novamente, né? Isso é ter uma visão integrada do problema. Muita gente, na hora de uma ocupação, acaba levando a coisa para o lado criticando a repressão, né? No caso, a Força Tarefa vem aí com algum esforço também, com a união das secretarias e das outras forças do poder público, conseguindo coibir isso, né? Mas é essa invasão desordenada que acaba provocando esse problema lá no futuro. Por isso que a gente precisa aproveitar muito esses espaços. Quem está nos assistindo agora, a gente vem divulgando recentemente os trabalhos da equipe de Força Tarefa, né, que vem sendo coordenada lá pela Secretaria de Defesa e Convênio Social, o secretário Viana e a coordenadora Valéria, né, fazendo um trabalho exemplar nessa área, para que a gente possa organizar toda a atuação do poder público para que a gente tenha uma ação efetiva para impedir novas ocupações. Nós já temos muitos problemas na cidade oriundos de ocupação, seja o risco das famílias, como eu disse agora, mas também principalmente aquele problema que deságua na segurança pública, claro. Os altos índices de criminalidade que a gente tem, porque o crime se aproveita desse tipo de situação, dessa desordem urbana. É um terreno fértil para você alimentar ali a criminalidade. Então é importante a população saber, ter a consciência de que a prefeitura, os demais órgãos públicos, estaduais, nós temos sim uma equipe de força-tarefa que vai lá, atua para impedir
novas ocupações. E a sociedade precisa vir em apoio a esse trabalho. Né? Porque, infelizmente, Valdir, tem muita gente que se aproveita da miséria humana, se aproveita da vulnerabilidade das pessoas e estimula essas ocupações. Recentemente, nós tivemos um caso aqui no sítio Conceiçãozinha, né? Ali na área do Porto, tal, famílias ali históricas que vivem ali no sítio Conceiçãozinha, e algumas pessoas que estavam sendo orquestradas para fazer uma nova invasão. Começaram a desmatar uma área que estava preservada ainda, e a equipe de força-tarefa chegava lá, não encontrava ninguém, aí chegava no dia seguinte não encontrava, mas nós fizemos um trabalho intenso até que culminou numa articulação muito forte, prefeitura, polícia militar, polícia civil, polícia ambiental. Nós conseguimos levar alguns indivíduos que foram identificados para a delegacia e isso inibiu, né? Não tivemos mais casos depois, mas é importante a população que se depara com isso no dia a dia, entenda que a prefeitura está sim cumprindo o seu papel e que você que está nos assistindo pode colaborar muito forte nisso. E isso fazendo um paralelo, né, muito pequeno com essa tragédia lá de Minas Gerais, mas se a gente não impede essas ocupações agora, a tragédia vai acontecer aqui no nosso quintal. E muitas vezes não, na maioria das vezes as pessoas mais humildes, né, os incautos, pessoas que dependem ali, ficam de uma moradia, né, e muitas vezes até sem a maldade desses especuladores, acaba sendo ludibriado, né, e ajudando a aumentar o problema. A gente tem de tudo, né? Tem as famílias, as pessoas que são realmente enganadas, como você falou, né, por aproveitadores. Agora, tem pessoas também que querem se aproveitar da situação, né? Não, eu vou lá garantir um terreninho porque depois eu alugo. Então tem gente também que se aproveita dessa situação para querer gerar algum dinheirinho, mas de uma maneira totalmente ilícita, uma maneira criminosa, né? Gente que tudo que é área possível de invasão vai lá e demarca um lotezinho e depois põe a placa de venda e aluga. Então, quer dizer, é explorar a miséria alheia a atuar dessa forma. Então, esse é mais um motivo de que a gente não pode aceitar esse tipo de situação. E corroborando com o que você falou no princípio, meio ambiente, cuidar do ambiente, está provado que não é mais uma questão de modismo, de achismo, né? É uma questão séria aí se a gente quiser manter a vida sustentável para o futuro, né? Para nossos filhos principalmente. Exatamente, é por isso, né, que eu estou lá na Secretaria do Meio Ambiente, como já disse em outras oportunidades, não sou ambientalista, não sou da área ambiental, né, sou da área de finanças, mas essa questão da gestão pública, gestão ambiental adequada é imprescindível para o nosso futuro. Né? E repito, e vou além, né? Nem mais para o nosso futuro, não, para o nosso presente. Para o nosso presente. É importantíssimo isso. Do jeito que foi a coisa, é melhor a gente já pensar no presente mesmo. O Plano Nacional de Controle dos Resíduos Sólidos estabeleceu alguns parâmetros e alguns prazos para os municípios. Como é que nós estamos, Guarujá, nesse processo? Então, esse é um dos assuntos importantíssimos. Né? Do ponto de vista municipal, uma das principais fontes de degradação ambiental que nós temos é justamente os resíduos sólidos gerados. Certo. O lixo nosso de cada dia que nós produzimos. Né? Inclusive, já falamos sobre isso no seu programa, né? Aquele fato que mostrou muito claramente a quantidade enorme de resíduos que nós geramos quando ficamos lá alguns dias sem o sistema de coleta seletiva, sem o sistema de coleta, né? Isso serviu para mostrar para nós que às vezes a gente acha que a coleta resolve o problema. Não, a coleta tem que funcionar regularmente. Mas quando ela retira o lixo lá da frente da sua casa e leva embora, não significa que o problema sumiu. Pelo contrário, está só começando. Só transferir o problema de um lugar para o outro. Então essa questão da gestão dos resíduos sólidos é extremamente importante. Esse assunto começou a ganhar uma importância maior ao longo dos últimos anos, principalmente de 2010 para cá, quando foi sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Com certeza, a gente já ouviu aí prazo para extinção dos lixões, né? Todos esses prazos foram dados pela Política Nacional. E no caso dos municípios, eles tinham que elaborar os seus planos municipais, que é o documento que diz como o resíduo é gerado. Em 2012, nós elaboramos nosso plano, ele está em vigor, e agora, em 2015, nós iniciamos, então, o primeiro processo de revisão desse plano, para a gente ampliar, né, as previsões, a forma de atuação desse plano municipal, e mais do que isso, aproveitar esse momento, é isso que eu estou batendo muito forte na tecla, a gente precisa aproveitar esse momento de revisão do plano municipal para chamar a atenção da nossa população, da sociedade civil, para esse problema dos resíduos sólidos. Como é que a população pode participar desse debate, dessa discussão? Bom, nessa semana a gente vai ter agora uma audiência pública, né, nessa quarta-feira, dia 25 de novembro. Então, quem assistir esse programa ainda antes do dia 25, né,
por favor, está convidado a participar a partir das 18h30 na Câmara de Vereadores, uma audiência pública onde a gente vai apresentar essa proposta de revisão do plano. Mas mais do que isso, desde meados de outubro, nós colocamos esse plano em processo de consulta pública. Então ele está disponibilizado na internet, no portal da Prefeitura do Guarujá, tem um link lá disponibilizando esse documento para que toda a sociedade possa ter acesso a esse documento, que é a proposta de revisão, e apresente as suas sugestões. A gente vai fazer essa audiência pública agora em novembro. Após a audiência pública, mais 30 dias, aí até meados de final de dezembro, a gente ainda vai estar recebendo sugestões e contribuições. Então, você que está nos assistindo agora, se puder ir na audiência pública, ok. Mas se não puder, acesse o site da Prefeitura, que o plano vai continuar lá disponível. Consulta e se você tiver alguma contribuição, alguma sugestão ou alguma dúvida, que não ficou claro lá no plano, até o final de novembro, vou falar o e-mail agora, a gente criou um e-mail específico para esse processo, que é o e-mail revisão PMGIRS, vou repetir, revisão pmgirs@guarujá.sp.gov.br. A sigla PMGIRS é Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Então, através desse e-mail, se você tiver alguma dificuldade de não encontrar lá no site da Prefeitura o plano, também pode pedir por esse e-mail que a gente manda o link ou manda o documento, mas é extremamente importante que as pessoas olhem esse documento. Por exemplo, nesse documento tem lá o diagnóstico de quanto a gente gera de resíduos. Né? Olha que legal. E a gente gera muito lixo. Quanto é? 400 toneladas por dia 400 de resíduos. toneladas? A média ao longo do ano inteiro. Né? Então, chega dezembro é mais, os outros meses é menos, mas dá uma média de 400 toneladas dia. É muito resíduo, muito lixo gerado, e isso tem uma destinação que é o aterro sanitário, né, mas a gente precisa reduzir o envio para o aterro sanitário. E aí, né, no início da sua pergunta, você falou sobre as diretrizes da Política Nacional. A Política Nacional ela estabelece algumas diretrizes para o gerenciamento dos resíduos. Em primeiro lugar, a gente precisa não gerar resíduo, né, mas as atividades são inerentes, gera. Depois de você se preocupar com a não geração, você tem que se preocupar com a redução, ou seja, gerar menos resíduo. Tem que gerar? Tem. Então, vamos gerar menos. Depois da redução na geração, você tem que reutilizar, reciclar e só o que for rejeito, reaproveitar e só o que for rejeito mandar para aterro sanitário. Então, a gente precisa reduzir a quantidade de resíduos enviados para aterro sanitário, até porque os aterros sanitários não são infinitos, têm vida útil. Né? Quanto mais resíduo você mandar para lá, mais rapidamente ele vai se esgotar. Então, por isso que é imprescindível reduzir o envio de rejeitos dispostos em aterro sanitário, mas mais do que isso, né? A coleta seletiva, a reciclagem, a reutilização de materiais, além de você reduzir o impacto ambiental, você gera oportunidade de emprego e renda também através das cooperativas de catadores. Então isso é importantíssimo. A audiência pública acontece nesta quarta-feira, dia 25, às 18h30 na Câmara Municipal. Exatamente. 18h30, entrada livre para todos os interessados. Mas todo o plano está disponibilizado no site da Prefeitura, nesse link que você falou. E por ali, pelo link, ali está o e-mail, ali está já o caminho para o cidadão poder fazer a sua contribuição. Exatamente. Esse e-mail que eu citei, né, o revisão pmgirs@guarujá.sp.gov.br, é o canal que a gente disponibilizou aí, praticamente todo mundo tem acesso ao e-mail hoje, né, pode nos mandar um e-mail simples ou ligar na Secretaria do Meio Ambiente também, no 3308-7885, nós temos um grupo de trabalho que está se debruçando sobre esse assunto. Então, assim, seja o portal da Prefeitura, seja o e-mail, seja no telefone, pode nos procurar. Pode nos procurar que a sua contribuição, a sua participação é muito importante nesse processo. Você falou que até o final de dezembro a Secretaria ainda vai estar acolhendo sugestões de munícipes, né? O passo seguinte seria o quê? Então, a gente faz essa primeira audiência pública agora, dia 25 de novembro. Então, até mais ou menos 25 de dezembro, né, perto do Natal, alguns dias antes, a gente recebe as contribuições. Aí, ao longo do mês de janeiro, a gente vai compilar, vai organizar todas essas contribuições e sugestões, avaliar tecnicamente o que é pertinente, o que não é pertinente. E aí, a gente está prevendo, então, final de janeiro, fazer a segunda audiência pública para fazer a devolutiva. Então, a gente vai apresentar para a população, olha, de todas as contribuições que recebemos, isso foi acatado, isso não foi, por tais e tais motivos, e aí apresenta o documento final. Apresentou o documento final também em audiência pública. Início de fevereiro, a gente tem uma reunião do CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, para validar essa proposta, e aí, validado pelo CONDEMA, a gente encaminha para a Câmara de Vereadores, porque é uma lei municipal, que estabelece o plano municipal, e aí a gente submete, então encaminha todo esse material para que os vereadores possam se debruçar sobre eles. É claro
que eles já estão acompanhando esse processo, está disponível também, então até que vamos fazer audiência lá na Câmara, mas depois desse processo de consulta pública, consolidação, condema, avalia, aí início de fevereiro, então, segunda quinzena de fevereiro, a gente caminha para a Câmara de Vereadores, para os vereadores avaliarem então o material. Cabral, entre a perfeição, que seria não gerar resíduos, e até o passo final, que é a deposição final dos resíduos, tem no meio do caminho uma parte mais importante, que é a reciclagem, né? Essa cultura da reciclagem, do reuso e da reciclagem. Isso é principal, né? E aí isso chama atenção, porque o senso comum, Valdir, leva todo mundo a pensar que a reciclagem é bacana, que a reciclagem é importante, vamos reciclar. Mas na hora de você partir para a parte prática, aí surgem os problemas, né? Eu já dei esse exemplo em outras oportunidades. Por exemplo, em alguns condomínios, que a gente já tem um serviço de coleta seletiva, né? Eu ouvi o seguinte tipo de comentário. Ah, mas eu sou obrigado a doar o meu resíduo, o meu lixo para a cooperativa? Não, peraí, você não é obrigado a doar o resíduo para a cooperativa, mas você é obrigado a destinar corretamente. Qual que é a destinação que você vai fazer? Se você não doar para a cooperativa, o que você vai fazer? Você vai guardar debaixo do seu colchão? Não, porque tem gente que fala, não, mas foi eu que comprei o produto, então a embalagem é minha, eu não sou obrigado a doar. Não, você não é obrigado a doar, mas você é responsável por destinar adequadamente. E dentro do sistema de coleta do município, a destinação prioritária correta é encaminhar para as cooperativas de catadores. Um outro tipo de argumento que não se sustenta, né? Ah, eu tenho no condomínio, mas os funcionários aqui do condomínio não podem separar o resíduo, porque senão vai dar desvio de função, vai ter que pagar insalubridade para o condomínio. Não, mas realmente, não é o funcionário do condomínio que tem que separar, é o próprio morador lá no seu apartamento, na hora que gera, que já tem que separar. Tem que ser orientado para isso. Exatamente. Mas aí a gente tem alguns conflitos, né? Porque aí o mesmo condomínio que fala que o ajudante não pode separar, você chega lá no condomínio e não tem latinha de alumínio. Tem lá o resíduo reciclável separado, né? Nesse resíduo não tem a latinha de alumínio. Mas por que não tem? Ah, não, porque os funcionários aqui do condomínio já separaram, eles fazem a caixinha de final do ano. Não, quer dizer, ele pode separar ou não pode separar? Isso tem que ficar muito claro. E para o sistema de coleta seletiva, todos os resíduos são importantes. Claro. Não adianta a gente querer mandar para a cooperativa só o que sobra. Ah, o papel, o papelão, que tem uma dificuldade maior de gerar dinheiro mais rapidamente, vai para a cooperativa. O que é latinha que ele transforma em dinheiro mais rapidamente, fica. Não, não pode. Esse mix, né, de materiais é que dá sustentabilidade financeira para as cooperativas. Exatamente, porque a latinha é mais rentável. Exatamente. Então, por isso que eu digo, né, é importantíssimo esse processo de revisão para a gente colocar na mesa esses problemas, essas dificuldades e chamar a consciência das pessoas. Reciclagem é importante? É. Mas que reciclagem nós queremos? Que reciclagem nós estamos fazendo? Temos muito que avançar nessa área ainda. Você pode explicar para o telespectador há quantas andam esse processo de credenciamento das cooperativas logo depois do intervalo comercial? Okay. Antes do intervalo, só lembrar o telespectador, quem tiver problema com alguma dívida com a prefeitura, pode utilizar o programa de recuperação fiscal, o Refis, que está em vigor. O Refis ele dá a oportunidade de você ter a redução de até 100% de juros e multas e também parcelar as suas dívidas. Tudo sem sair de casa, pela internet, no guarujá.sp.gov.br. Ali você encontra todas as informações. Se tiver mais alguma dúvida, o telefone 3344-4203 está disponível para tirar qualquer dúvida. O programa Assunto Cidade volta já com o Cabral, depois do intervalo comercial, que é rapidinho. Fique com a gente. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790.
Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Muito bem, amigos, voltamos para o reinício da entrevista com o secretário municipal de Meio Ambiente, Adilson Cabral. No primeiro bloco conversamos aqui sobre, o Adilson deu aqui a sua impressão, né, sobre a questão da cidade de Mariana, que foi atingida por uma tragédia de proporções gigantescas, causadas aí principalmente por a falta que a sustentabilidade nos faz, né, ou seja, aquilo que a gente poderia ter feito no passado, um aproveitamento mais racional do Rio Doce, que foi justamente a lição de casa que o Brasil não fez e acabou tendo os reflexos que hoje vemos, inclusive mudando significativamente a paisagem do litoral brasileiro, com a entrada no mar do Espírito Santo, daquele mar de lama, literalmente. Agora não é mais uma figura de retórica, é um mar de lama mesmo. E depois começamos a conversar sobre o plano municipal de controle de resíduos sólidos, e eu deixei no ar, você estava explicando tudo, falando inclusive a possibilidade que o cidadão tem de participar da elaboração final desse plano, e nós ficamos no ar com a pergunta sobre há quantos anos esse contato da prefeitura com as cooperativas que fazem esse serviço já em Guarujá. Extremamente importante isso também, porque a maioria das pessoas acaba não sabendo, mas nós temos sim hoje um sistema de coleta seletiva, né? De cara, eu já digo que é insuficiente. Ele não dá conta de toda a nossa demanda, não atende toda a cidade, mas nós temos, né, um pequeno sistema de coleta seletiva inserindo as cooperativas nisso. Dentro do contrato de limpeza urbana, a gente tem um item que é uma equipe, né, um caminhão, 2 ajudantes, motorista, que fazem a coleta seletiva dentro de um roteiro. Nós temos 500 locais cadastrados na cidade, entre próprios públicos, né, posto de saúde, escola, centro comunitário e condomínios também, né? Temos pouco mais de 250 condomínios que fazem parte desse roteiro. A notícia triste temos mais 250 que ainda não entraram nesse roteiro porque a gente tem que ampliar a capacidade dessa equipe, né? Uma única equipe, como eu disse. Mas a gente está avançando e a nossa intenção é ampliar, né, esse sistema de coleta seletiva, dando mais condições para que as cooperativas também façam a coleta. Porque hoje a nossa empresa, né, que faz a limpeza urbana, a Terracom, tem uma equipe, coleta nesses 500 pontos e entrega cada dia, em dias alternados, nas 2 cooperativas. Né? A gente quer dar condições também para que as cooperativas possam também fazer a coleta, então a gente está avançando para isso. E o primeiro passo foi a regulamentação do cadastro de entidades de catadores de materiais recicláveis, né? A Secretaria do Meio Ambiente expediu uma portaria regulamentando como é que seria esse cadastro, porque historicamente, há muitos anos já, o município já tinha relacionamento com essas 2 cooperativas, né? Que é a Cooperbem, lá na Vila Júlia, e a Mundo Novo aqui no Jardim Progresso. Mas era um relacionamento empírico, né, pelos usos e costumes. Né? Ou seja, são as 2 cooperativas, é para lá que tem que ir a reciclagem. Mas nada no papel. Exatamente. Assim. Agora a gente passou a ter um documento, que é o certificado de entidade, que faz parte do sistema de coleta seletiva. Nós expedimos uma portaria estabelecendo quais são as regras para as cooperativas fazerem parte desse cadastro. As 2 cooperativas apresentaram a documentação e nós entregamos recentemente, então, os primeiros cadastros. Né? Então, as 2 cooperativas estão formalmente cadastradas. Então, quem também quer destinar, até grandes geradores, né, quiserem destinar os seus resíduos para as cooperativas, podem procurar já as cooperativas porque elas têm esse cadastro, mas saibam também que essa vai ser uma outra linha de atuação da Secretaria do Meio Ambiente. Nós já começamos a notificar os grandes geradores de resíduos, porque eles são responsáveis. Supermercados, hotéis, são responsáveis por seus resíduos e dentro da política municipal, a fração reciclável desses resíduos tem que ir para as cooperativas. Mas quem quiser já se antecipar, pode procurar as cooperativas porque elas já estão
cadastradas. E aí, então, esse foi o primeiro passo, colocar no papel, formalizar o cadastro. Na sequência, a gente dar condições para as cooperativas façam a coleta e aí, paulatinamente, a gente amplia a realização da coleta seletiva na nossa cidade. O grande gerador de resíduo é um restaurante, supermercado, é um comércio, geralmente? Basicamente, os estabelecimentos comerciais, né? Então, os hipermercados, supermercados, restaurantes, hotéis, todos esses que têm o potencial de gerar grandes volumes de resíduos. Na vigência do plano, quando ele virar lei, não vai ser mais possível ver aquelas cenas, por exemplo, não vamos citar aqui nome de loja, mas aquelas caixas de papelão jogadas pela calçada, depositadas lá de qualquer jeito em frente ao estabelecimento, e também o próprio estabelecimento comercial, um bar, um restaurante no caso, misturar, não separar o lixo reciclável no seu interior, né? Exatamente, por isso que eu falei que a primeira etapa foi formalizar o cadastro das cooperativas. Segunda etapa, que a gente já iniciou, mas ainda não concluiu, é mapear os grandes geradores e cobrar a responsabilidade dos grandes geradores. Só um reparo, né, na sua fala, a gente está fazendo uma revisão do plano, mas o plano já está em vigor. Então ele já previa isso, então a gente já está atuando. Quando concluir a revisão, a gente só vai ter coisas mais atuais dentro do plano. Mas, por exemplo, a cobrança dos grandes geradores já consta. E aí, é claro, a prefeitura também não consegue fiscalizar todo mundo ao mesmo tempo. Então, nós começamos notificando os hipermercados e supermercados acima de 700 metros quadrados. Então, começamos um processo de notificação, eles estão apresentando o que fazem. Depois que a gente finalizar com esses grandes geradores, a gente vai para a segunda etapa, que são os supermercados que ocupam menos de 700 metros quadrados. Depois vamos para os hotéis, depois vamos para os grandes restaurantes. Então, é em fases, né? O importante é que na Secretaria do Meio Ambiente a gente está estruturando um processo que vai ter início, meio e fim. Né? A gente quer que essa gestão dos resíduos aconteça, temos que reconhecer nossas limitações, que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas se você não começar, não faz nunca. Em que pese esse raciocínio fosse até uma obrigação, talvez até ensinada. Na escola, até as crianças sabem até mais do que os adultos sobre reciclagem, né? Mas em que pese ser um raciocínio que deveria ser natural, há possibilidade assim, até de punição de empresas que não aderirem a uma conscientização dessa? Com certeza, né? Desde a lei federal já prevê a responsabilidade do grande gerador no gerenciamento e na destinação final do seu resíduo. Então, baseado nisso, a gente pode cobrar, sim, punições em cima disso. Dessas 400 toneladas diárias de lixo, de detritos, de resíduos gerados no município, diariamente, uma média de 400 toneladas, o volume ali que poderia ser reciclado é razoável, né? Nós temos aí 2 estudos, né? Um mais antigo, de 2006, um pouco mais recente, de 2012, e aí eles variam um pouco, ou seja, a gente não tem um número exato, mas varia entre 30% e 60% de resíduos que são passíveis de reciclagem. Isso com um valor monetário... Eu vou te dar um outro número que assusta, né? Se a gente está falando isso, estamos falando aí, então vou arredondar, a gente tinha que estar pelo menos, 50% seria 200 toneladas dia, vou jogar para baixo, pelo menos 100 toneladas dia tinha que ser reciclável. Né? Hoje a gente recicla em torno de 80 toneladas mês. Então olha só a discrepância, né? Então a gente perde muito, ou seja, temos muito a avançar nesse processo de coleta seletiva, muito mesmo. A gente poderia estar reciclando aí por baixo 100 toneladas dia, estamos reciclando de 80, no máximo 90, 100 toneladas mês. Isso é o tipo da política que não dá para vir de cima para baixo, né? Tem que caminhar, a sociedade tem que caminhar junto para poder entender. Bom, a audiência pública acontece, só para reforçar a importância disso, a audiência pública acontece na quarta-feira, dia 25 de novembro, se você ainda está assistindo a primeira edição, a primeira exibição do programa Assunto Cidade com o Adilson Cabral, é na quarta-feira na Câmara, às 18h30, onde você pode conhecer e também opinar sobre o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Dá para fazer isso também pela internet, no site da Prefeitura, guarujá.sp.gov.br. Como o Adilson Cabral falou, há um link onde você pode conhecer o plano, inclusive ali por meio de um e-mail, sem sair da poltrona, encaminhar a sua sugestão com um assunto que, como a gente falou aqui, é de responsabilidade de todos, não é só de um, não. Tem mais assuntos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mas a gente se prende tanto nisso sempre que vem, é um assunto que eu creio que também te empolgue também, tanto quanto a mim. A bandeira azul, por exemplo, no tombo, mais um ano emplacamos. Exatamente. Confirmamos, né, da última vez que eu tinha vindo aqui no seu programa, nós tínhamos sido aprovados pelo Júri Nacional, né,
E aí, agora, meados, final de outubro, início de novembro, o júri internacional avaliou nossa documentação e validou a análise feita pelo júri nacional. E aí a nossa Praia do Tombo conquistou, então, pelo 6º ano consecutivo, a certificação da Praia do Tombo como bandeira azul. E aí, já quero antecipar o convite, né, dia 5 de dezembro, então, no período da manhã, lá na Praia do Tombo, a gente vai fazer o hasteamento da nossa bandeira pelo 6º ano consecutivo. E eu tenho muita satisfação de falar isso, Odir, porque a gente estava falando, né, no primeiro bloco, principalmente sobre essa questão de sustentabilidade, e a bandeira azul é um exemplo de sustentabilidade. Quando eu lembro que lá no primeiro ano, 6 anos atrás, quando a gente começou a falar sobre bandeira azul, teve gente que desconhecia o assunto e ficou com o pé atrás, né? Não queria saber de certificação. Não, a certificação vai impedir o meu negócio, vai atrapalhar. Eu já faço 30 anos as coisas dessa forma, vai vir a certificação agora para quê? Para atrapalhar a minha vida? É aquela visão de que o meio ambiente atrapalha o negócio. Exatamente. E aí a gente teve muito claro a felicidade de comprovar, né, foi feita uma pesquisa acadêmica 2 anos depois da certificação, e nós comprovamos que a certificação trouxe benefícios econômicos lá para a região da Praia do Tombo. Né? Os quiosqueiros reconhecem que melhorou o nível do público que visita a Praia do Tombo, os hoteleiros começaram a divulgar o fato de estarem localizados na Praia do Tombo como um fator para atrair hóspedes para os seus estabelecimentos de hotelaria. Então você vê, algo que a princípio trouxe restrições, mas no fundo não é restrição, é cumprir o que está na lei, né? É cumprir o ordenamento urbano. Quando você cumpre, isso gera benefícios. No início gera alguns desconfortos, porque alguns usos e costumes do dia a dia nosso têm que ser mudados. Mas quando a sociedade está minimamente organizada e cumpre com as suas obrigações, isso gera benefícios para todos, para toda a sociedade. E a certificação da Praia Bandeira Azul é um grande exemplo de que ser sustentável dá certo, além de valer a pena, é possível. Porque também fica a impressão, não, isso é impossível cumprir todas as regras. Não, é possível sim, basta vontade. Vontade do poder público, vontade da sociedade civil organizada. E aí o fato de conquistarmos pelo 6º ano consecutivo a Praia do Tombo mostra que essa política sustentável da prefeita Antonieta é fundamental. Desde o primeiro ano, a prefeita Antonieta trabalhou firmemente na elaboração do plano local de desenvolvimento sustentável, a nossa Agenda 21, os planejamentos de longo prazo, né, o plano decenal da educação, o plano estratégico do turismo, são todos instrumentos de gestão pública extremamente importantes. A gente precisa sair do amadorismo, né, e atuar na gestão com profissionalismo. E é isso que a prefeita Antonieta sempre exige de nós, secretários, e com a participação da sociedade. Né, porque, por exemplo, esse processo de revisão do plano municipal, que é um desses instrumentos, né, que olha a cidade a longo prazo e organiza as coisas, a gente não constrói de forma isolada, não. Não é a prefeitura que faz sozinho. Precisa ter as audiências públicas, precisa ter a participação da sociedade civil organizada. Senão vira mais uma lei lá jogada lá nos papéis. Exatamente. Nessa questão da bandeira azul, apesar de todos os problemas que a cidade possa ter, logicamente que são problemas que têm que ser resolvidos, se as praias de Guarujá são chamadas de praias 5 estrelas, a bandeira azul é uma estrelinha a mais, né? Conquistamos a sexta estrela. O Hexa, né? E aí eu ainda mais como corintiano, acabamos de conquistar o Hexa, Campeonato Brasileiro, então eu fico mais feliz ainda. Eu só provoquei aqui o corintiano Adilson Cabral, com o número 6, ele já lembrou do 6-1 sobre o São Paulo. Ô, Adilson, a questão do rabo do dragão, como é que estão as ações da Secretaria do Meio Ambiente lá para aquela região? Até aproveitar para dar um contexto geral sobre a atuação da Secretaria do Meio Ambiente, né? Nos primeiros 6 anos aí do mandato da prefeita Antonieta, a gente teve uma atuação muito forte na área do controle ambiental. Foi aí que a gente começou o programa de controle ambiental Porto e Retroporto, fazendo um inventário das fontes de poluição dos terminais portuários e retroportuários. Então a gente teve uma atuação muito forte no controle. Paralelo a isso, meados de 2012, a gente começou a atuação na preservação ambiental, que aí foi justamente no período que a prefeita decretou a área de proteção ambiental da Serra do Guararu, né, lá no Rabo do Dragão, e mais recentemente a gente trabalhando na questão da educação ambiental, que são os 3 pilares, então, da gestão ambiental, que a gente, né, estamos indo aí lá o ano que vem, o último ano da prefeita Antonieta, são os 3 pilares que a gente quer deixar muito bem sustentado em termos de gestão ambiental: controle ambiental, preservação ambiental e educação ambiental. E dentro da preservação ambiental, a gente trabalhou na instituição da área de proteção ambiental da Serra do Guararu, foi criado também com uma participação ativa e efetiva da sociedade civil organizada, né, materializado aí em torno do professor Melli, né, do Instituto de Segurança Socioambiental, um grande apoiador e incentivador dessa iniciativa. Então, a APA vem funcionando
A gente tem as reuniões mensais do Conselho Gestor e, fruto dessas reuniões, teve o programa de fiscalização e monitoramento lá do Rabo do Dragão, que vem funcionando efetivamente, e os membros da sociedade civil que compõem o Conselho Gestor reiteradamente vêm elogiando a atuação do poder público na contenção de invasões, no controle de resíduos dentro do território da APA, porque a gente vem conseguindo organizar todos os órgãos públicos envolvidos. Dentro da prefeitura, as diversas fiscalizações, fiscalização ambiental, força-tarefa de combate a invasões, fiscalização de comércio e tudo mais, mas agregando a isso os outros órgãos públicos que têm responsabilidade na área também. O DR, que é quem faz o responsável pela estrada Guarujá-Bertioga, a Polícia Ambiental, que tem a sua atuação lá também. E aí, quando a gente começa a organizar todos esses atores públicos numa ação coordenada, a ação do poder público é mais efetiva. Claro. E aí a criação da APA propiciou isso. Certo. Sensacional. Bom, como a gente já falamos outras vezes, ficaria aqui umas 2 horas conversando consigo sobre meio ambiente, que é um assunto para lá de empolgante, né? E justamente acho talvez o tema assim que tenha mais efeito aí sobre as civilizações futuras, mas como você disse muito bem agora há pouco, já não é mais um assunto para a gente pensar no futuro. A realidade está nos mostrando que é um assunto para a gente pensar no hoje. Apesar disso, nosso tempo está se esgotando, de deixar um espaço para você dar uma última mensagem para o telespectador. Bom, mais uma vez agradeço você, parabenizo a equipe, né, pelo programa e dizer, estamos à disposição, não é fácil, né, infelizmente a prefeitura tem muitas demandas a serem atendidas, né, e demandas tão prioritárias quanto a questão ambiental, mas até por questões orçamentárias, a maioria dos recursos vão para a saúde, para a educação e para a infraestrutura, como tem que ser, a gente acaba tendo uma estrutura enxuta, né, na Secretaria do Meio Ambiente para tratar questões tão relevantes e tão importantes para o nosso dia a dia. Mas estamos lá empolgados, motivados, né, a prefeita Antonieta enche a gente de ânimo para atuar e enfrentar os desafios e a gente continua então fazendo o nosso papel. Obrigado pela presença, Cabral, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Só antes de terminar, só fazer mais um lembrete uma vez sobre o Refis, Programa de Recuperação Fiscal. Presta atenção nos prazos. A Prefeitura disponibilizou o programa justamente para você poder quitar os débitos que tem aí com o IPTU e ISS, com a possibilidade até de redução de até 100% em juros e multas ou parcelamento. Tudo você resolve pelo site da Prefeitura ou pelo telefone 3344-4203 que está aparecendo aí na tela. O programa Assunto Cidade agradece muitíssimo a sua audiência. Nós voltamos amanhã com uma nova edição. Até logo a todos.